Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta segunda-feira, Lucas capítulo 17, versículo de 1 a 6. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: É inevitável que aconteça escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amassasse uma pedra de moinho no pescoço e jogasse ao mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o teu irmão pecar, repreenda-o. Se ele se converter, perdoa-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, 7 vezes vier a ti dizendo: estou arrependido, tu deve perdoar. Os apóstolos disseram ao Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, poderia dizer a esta moeira: arranca-te daqui e planta-te ao mar, e ele e ela vos obedeceria. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos que me acompanham pelas redes sociais, e a você com muito carinho me acompanha pela Rádio Alternativa e Rádio Vida Nova FM. Seja bem-vindo a este canal de evangelização. Alegria ter você aqui. Deus abençoe. Passando para lembrar vocês também que hoje temos o nosso grupo de oração. Será uma noite muito especial. Vem rezar conosco às 19h30 com o terço e às 20 horas o grupo de oração. Aqui na nossa paróquia Nossa Senhora Rosa Mística, no Meireles. O evangelho de hoje, irmãos, vem nos dar 3 temas importantes. Em primeiro lugar, a nossa atitude perante as crianças, né? Se em outras ocasiões elogiaram a infância, nessa somos advertidos do mal que podemos ocasionar a essas crianças, né? Escandalizar não é alvoroçar ou estranhar, como às vezes se entende. A palavra grega usada pelo evangelista foi skangalon, que significa objeto que faz tropeçar ou escorregar. Uma pedra no caminho ou na casca de banana, para ficar mais fácil da gente entender. Devemos respeitar as crianças. É inevitável que surjam ocasiões de pecado, mas ai daquele que provoca este escândalo, esse pecado. Jesus anuncia um castigo tremendo e o faz com uma imagem muito eloquente, né? Ainda se encontra na terra santa pedras de moinho antiga. É uma espécie de grandes pedras, né? São parecidas também em tamanho maior aos colores que se colocam no pescoço aos traumatizados. Introduzir a pedra no escandalizador e tirá-la na água expressa um terrível castigo, que ela é pesada. Jesus utiliza essa linguagem quase nesse humor para que isso que acontece. É melhor que você faça isso do que escandalizar um desses pequeninos. É melhor que você arranque uma pedra e coloque no pescoço e se jogue dentro do mar que escandalizar um desses pequeninos. Em segundo lugar, perdão. Jesus pede que perdoemos tantas vezes como seja necessário, né? Quantas vezes o nosso irmão pecar contra ti, você deve perdoar. Se ele pecar 7 vezes, você tem que perdoar 7 vezes. Isso que está a didática do perdão, né? Do amor. Mesmo que o outro esteja arrependido ou não, você deve perdoar. Apesar dele nos magoar, ferir, tem que perdoar. Repreendam. Se ele se arrepender, perdoa. Perdoa, essa é a caridade do amor. É perdoar o irmão. Em terceiro lugar, a fé. Mais que uma riqueza do entendimento no sentido humano, é um estado de ânimo pro fruto da experiência de Deus, de poder obrar contando com a sua confiança. A fé, irmãos, é o início da verdadeira vida. Diz aqui Santo Inácio de Antioquia, né? Quem age com fé consegue coisas assombrosas. Coisas assombrosas. A fé, como diz o Santo Agostinho, né? A fé é assinar uma folha em branco e deixar que Deus escreva nela o que Ele quiser. Essa é a fé que nós devemos ter. Por isso que os discípulos, ouvindo falar sobre as crianças e o perdão, os discípulos dizem: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque a gente quer agir dessa forma, então aumenta a nossa fé.
E Jesus então dá esse belíssimo exemplo. Se vocês tivessem fé mesmo, maior que um grão de mostarda, vocês moveriam essas plantas, essas árvores. Você viu já um grão de mostarda? Ele é minúsculo. Então Jesus compara a nossa fé com um grão de mostarda. Se a gente tivesse fé do tamanho do grão de mostarda, grandes coisas a gente faria. Senhor, aumenta a nossa fé nessa segunda-feira. Nós necessitamos. Deus abençoe, caríssimos irmãos. Uma ótima semana. Eu volto amanhã terça, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem, não se esqueçam de compartilhar.